Shalom, shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. Shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Shalom, minha lindona. Vamos compartilhar? Vamos aproveitar e vamos aqui compartilhar com todo mundo. Ó. Vamos chamar a galera para vir assistir a aula. Amém? Compartilhe aí com os amigos de vocês. Vai ser um tempo de aprendizado agora. Seja bem-vinda, Cristina, Marjô, Desi. Boa noite, minha querida. Saudade de vocês. Bem-vinda, Josi. Que saudade de vocês. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse momento. Vamos orar, pessoal? Vamos começar, vamos orar em nome de Jesus, né? Vamos clamar ao Senhor para esse tempo poderoso. Vocês já estão com o caderninho de vocês aí? Caderno, caneta. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai todo-poderoso, eu clamo teus anjos aqui, Senhor. Anjos aqui nesse ambiente, Pai, anjos no ambiente de cada pessoa que vai assistir essa live, que está assistindo essa live, que os teus anjos possam, Pai, estar nos preparando para receber o conhecimento, para receber tudo que o Senhor quer nos ensinar aqui. Tira toda incredulidade, toda religiosidade, toda crença limitante, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te clamo aqui agora, Pai, me dê sabedoria, usa-me de acordo com a tua vontade. Cuida da conexão da internet, Senhor, de cada um aqui, que nada atrapalhe esse momento em que o Senhor tem para fazer nessa noite de hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? Pessoal, quem está com a Bíblia aí, bem-vinda, minha querida. Quem está com a Bíblia, pega a Bíblia de vocês e abram em Mateus 25. Nós vamos ler do 1 ao 13, ok? Mateus 25, do 1 ao 13. Nossos estudos aqui vai ser sobre as parábolas do reino, mas sobre a revelação por trás das parábolas do reino. Sobre a revelação. Então fiquem espertos, porque assim, Deus vai falar poderosamente com cada um aqui. E a revelação que o Senhor vai falar para vocês, vocês aproveitam e já salva, já anota, tá bom? Mateus 25, 1, 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Em algumas versões está escrito aqui loucas, tá? As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo:
Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Gente, amém? Pessoal, eu vou precisar que vocês interajam comigo para eu entender que vocês estão assistindo, que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, estão prestando atenção, ok? Presta atenção numa coisa aqui. O que Jesus estava ensinando aqui, algumas pessoas, a maioria, na verdade, das pessoas, interpreta essa parábola de uma maneira superficial. Interpreta as prudentes como sendo as salvas e as imprudentes, as insensatas, como sendo as perdidas. Mas Jesus estava revelando algo muito mais profundo, algo muito mais poderoso e mais forte. Então, olha comigo isso aqui, ó. A diferença entre aparência espiritual e reserva espiritual. Porque presta atenção numa coisa. Todas eram virgens, certo? Todas eram virgens. Todas aguardavam o noivo. Não era aquela insensata não aguardava e aquela prudente, não. Todas eram virgens, todas aguardavam o noivo, todas tinham lâmpada, todas dormiram. Não foi só as insensatas que dormiram, todas dormiram, todas ouviram o clamor, todas tinham alguma quantidade de óleo. Então o problema não era a aparência, o problema era a profundidade. Então, para explicar essa parábola para vocês, primeira coisa eu quero explicar o contexto do casamento judaico. A maioria das pessoas leem essa parábola sem entender o cenário cultural. E quando você entende o cenário cultural, você explode de profundidade. Você vai ver como que é muito mais fácil você entender essa parábola no ponto de ser uma revelação para você. No ponto de ser algo que vai te revelar e que vai trazer uma sabedoria do alto. Olha só para você ver. Preste atenção numa coisa. Como é que funcionava o casamento judaico? Ele acontecia por etapas, tá? Então, não era como hoje, que tudo acontece no mesmo dia. Não, existia processos. Então, a primeira coisa é que o noivo escolhia a noiva. Havia um compromisso oficial que era chamado desposório. Era mais forte que um namoro, mas não era um casamento legal, tá? Era quase um casamento legal. Depois desse compromisso, a noiva, ela já era separada para o noivo, mas eles ainda não moravam juntos. Isso aqui é profundo. Sabe por quê? Porque é exatamente nessa posição que a igreja está, tá? A gente já pertence ao noivo, mas ainda aguarda o retorno dele. Então presta atenção. O noivo, ele voltava para a casa do pai. Então, depois do compromisso, depois que ele escolhia a noiva, né? Ele voltava para a casa do pai. O noivo, ele ia embora. Mas ele não abandonava a noiva. Ele voltava para preparar um lugar, para construir a casa, para organizar tudo para poder recebê-la, tá? E aqui tem algo impressionante, porque quem determinava a hora do retorno não era o filho, era o pai. Então, quem determinava a hora do retorno era o pai. Por isso que muitas vezes ninguém sabia quando o noivo voltava. Tá aí uma das coisas que fica ligado aí para as 10 virgens. Ninguém sabia. Quem decidia isso era o pai do noivo e não o noivo. Então, quando Jesus disse na Bíblia Sagrada, mas daquele dia e hora ninguém sabe, os discípulos entenderam imediatamente a ligação do casamento judaico. Vocês estão entendendo? Coloca aí uma mãozinha para mim se vocês estão entendendo.
Então, a noiva, ela precisava viver um estado de preparação, tá? Enquanto o noivo estava ausente, que ele não ia embora, enquanto ele estava ausente, a noiva ela precisava se preparar, se purificar, permanecer pronta. Por quê? Porque o noivo poderia chegar inesperadamente. Então, ela não sabia o dia e nem a hora, certo? Isso explica a parte que fala, que Jesus tanto fala sobre vigilância. Jesus sempre fala sobre isso, sobre vigilância. Isso explica muito, porque aqui tem um contexto do casamento judaico, que a noiva não sabia o dia nem a hora, ela tinha que estar pronta, ela tinha que estar preparada, certo? A chegada do noivo acontecia à noite, então isso também é importante. Normalmente o noivo vinha à noite, acompanhado de uma procissão com gritos e celebração. Por isso que a parábola diz assim, ó, à meia-noite ouviu-se um clamor. Esse clamor aqui era cultural, gente, tá? Isso era normal. Era o anúncio, o noivo chegou, era normal. Até aqui todo mundo entendeu? Então as virgens, elas tinham uma função importante, tá? Elas eram como acompanhantes da noiva. As virgens eram como acompanhantes da noiva. Elas precisavam sair ao encontro do noivo com lâmpadas acesas. Por que, Lu? Porque as ruas eram escuras, porque não existia iluminação pública, porque a procissão acontecia à noite. Então, era necessário, as virgens, elas eram como acompanhantes da noiva. E as lâmpadas serviam para iluminar o caminho da chegada do noivo. Então, agora veja bem a profundidade disso aqui. Elas foram chamadas para iluminar o caminho até a chegada do noivo. Elas foram chamadas para iluminar o caminho até a chegada do noivo. Jesus usa exatamente essa cultura aqui para falar da volta dele. Ele está dizendo assim, ó, vocês precisam permanecer preparados, mesmo durante a demora. Mesmo durante a demora, vocês precisam permanecer preparados. Então vamos para a primeira revelação. Pode pegar aí o caderninho de vocês e já anotar a primeira revelação. As virgens simbolizam pureza e separação. Isso significa que Jesus não estava falando de todo mundo. Jesus não estava falando de todo mundo, ok? Ele estava falando de pessoas religiosas, espirituais, que conhecem o reino e que aguardam Jesus. Ele estava falando das 10 virgens. As 10 virgens eram pessoas separadas, como nós vimos aqui agora, certo? As insensatas, elas não estavam fora da igreja. Preste atenção, as insensatas, elas estavam dentro do grupo. Elas estavam dentro do grupo. Elas conheciam o ambiente. É a primeira revelação, tá? A segunda revelação, todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. A lâmpada, ela representa ministério, dons, aparência espiritual, expressão exterior e aquilo que os outros conseguem ver. A lâmpada ilumina o exterior. Jesus está ensinando que é possível você possuir lâmpada sem possuir reserva suficiente de óleo. Hoje nós vemos pessoas com visibilidade espiritual, cheia de exposição, cheia de seguidor, né? Cheia de conteúdo no Instagram, no YouTube, em vários lugares, mas vazia de reserva, né? A geração hoje aprendeu a construir uma imagem espiritual, mas não aprendeu a sustentar a presença do Senhor. Não aprendeu a permanecer acesos. Terceira revelação, anota aí. O óleo representa vida interior. O azeite, ele representa intimidade, presença,
relacionamento contínuo, profundidade espiritual e vida secreta com Deus. O óleo era usado para manter a chama viva. Sem óleo, a lâmpada perde a função. Sabe o que isso significa, gente? Que o exterior, ele depende do interior. O exterior, ele depende do fogo. E fogo sem óleo não tem como permanecer aceso. Não tem como. As insensatas, elas tinham óleo. Elas estavam, olha só para vocês verem, eram 10 virgens, ok? 10 virgens. Ou seja, eram 10 separadas. 10 separadas. 10 escolhidas. Todas tinham azeite. Só que algumas tinham reservas e outras não. Aqui está uma revelação que quase ninguém percebe. As insensatas tinham algum óleo. Senão a lâmpada nem teria acendido. Certo? Se as lâmpadas estavam acesas anteriormente, é porque tinha algum óleo. Então elas não estavam desprovidas de tudo. O problema é que elas não tinham reserva. E uma chama só existe se houver pavio, óleo, fogo, reservatório e sustentação contínua. Uma chama só existe se tiver tudo isso. Se houver tudo isso. E espiritualmente, Jesus estava mostrando, existem pessoas que possuem fogo visível, mas reservatório insuficiente. Tem pessoas que têm fogo visível, que você vai orar ali com ela, ou que você assiste, que você acha que a pessoa, uau! Só que o secreto dela não é tudo isso. O secreto dessa pessoa, o reservatório dela é insuficiente. E por quê? Porque muitas pessoas começam bem, têm experiências com o Senhor, vivem coisas maravilhosas com Deus. Elas sentem a presença do Espírito Santo, sentem a presença de Deus, vivem momentos espirituais, mas elas não constroem profundidade suficiente para sustentar a demora do nosso Senhor. Ela não constrói profundidade suficiente. E o atraso do noivo é o centro da parábola. Fala assim, ó, e tardando o esposo. Essa frase aqui é uma chave profética, sabe por quê? Porque a demora, ela revela maturidade, revela profundidade, estrutura, revela constância. Enquanto tudo acontece rápido, todos celebram, todos acreditam, todos cantam, mas quando a resposta não vem, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, quando a oração parece silenciosa, quando a gente faz propósito, quando a gente faz jejum, quando a gente busca, e a promessa demora, as coisas não acontecem, o nosso emocional enfraquece. A batalha espiritual aumenta. E é aí que a reserva começa a ser consumida. O atraso revela quem vive de emoção e quem vive de profundidade. Aqui na passagem fala que todas dormiram. Isso aqui é muito importante. Jesus não disse que as prudentes permaneceram acordadas. Não. Todas dormiram. Todas. As prudentes e as insensatas. Ninguém está falando que as prudentes... Porque às vezes a pessoa lê essa parábola aqui e fala assim, gente, as prudentes eram as virgens. Elas estavam preparadas com azeite, elas estavam espertas, gente, elas estavam no mesmo cenário das outras, no mesmo local, no mesmo cenário. Elas também dormiram, elas também ficaram cansadas com a demora do noivo. Olha que forte isso. Elas também ficaram cansadas.
Isso aqui destrói a ideia de perfeccionismo espiritual. As prudentes também cansaram, enfraqueceram, tiveram limitações humanas. O diferencial era que elas possuíam reserva. Elas possuíam reserva. Porque quem possui reserva consegue reacender a chama. Quem possui reserva consegue reacender a chama. Lembra lá no início que eu falei? O que é preciso ter? É preciso ter o pavio. E é preciso ter a reserva. Porque aí você consegue reacender a chama. O clamor era meia-noite. Lembra que nós também vimos aqui que o noivo, ele sempre vinha à noite. Então gritaram, aí vem o esposo. Na Bíblia, meia-noite representa crise, escuridão, pressão, confusão e último momento. Então perceba, foi na escuridão que descobriram quem tinha reserva. Ponto. Só isso aqui hoje já valeu a nossa aula de hoje, porque é na escuridão que você descobre quem tem reserva. E isso continua acontecendo hoje. A crise revela quem tem profundidade. A crise revela quem vive de aparência, quem depende do ambiente. A crise revela quem sustenta, chama mesmo sozinho. Aí depois vem, dai-nos do vosso azeite. As loucas, as insensatas, pediam óleo emprestado. Mas as prudentes responderam, não podemos. Isso parece até duro, Mas Jesus estava ensinando uma verdade espiritual aqui. Intimidade não se transfere. Intimidade não se transfere. Você pode admirar alguém ungido. Você pode seguir alguém espiritual. Você pode ouvir mensagens profundas. Mas ninguém consegue viver da presença que o outro construiu. A presença que o outro construiu é dela. O óleo tem preço, gente. O óleo tem preço. A palavra fala assim, ide aos que o vendem. As prudentes falam, ide aos que o vendem. O azeite era produzido pelo esmagamento da oliva, E espiritualmente, isso aponta para quê, Lu? Processo, renúncia, obediência, quebrantamento, permanência, vida secreta. Queremos fogo, mas nós evitamos o esmagamento. Queremos fogo, mas evitamos o esmagamento. Queremos unção, mas nós fugimos do processo que produz o óleo. E o óleo custa vida. Aí tem a porta que é fechada. E fechou-se a porta. Essa é a parte mais forte da parábola. E fechou-se a porta. Isso aqui fala de oportunidade encerrada. As virgens loucas, as virgens insensatas, elas chegam depois dizendo assim, Senhor, Senhor, abre-nos. E então vem a frase mais assustadora. Gente, presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Vem a frase mais assustadora, não vos conheço. No original bíblico, conhecer fala de relacionamento íntimo. Jesus não está dizendo, nunca ouvi falar de vocês. Não. Jesus está dizendo, vocês nunca desenvolveram intimidade verdadeira comigo. Não vos conheço. Então, olha a grande revelação escondida dessa parábola. O que sustenta sua chama durante a demora?
Coloca aqui nos comentários para mim. O que sustenta a sua chama durante a demora? Não é sobre começar, não. Coloca aqui. É sobre permanecer, gente. É sobre permanecer. Porque emoção começa rápido. Fogo emocional sobe rápido. Empolgação é instantânea. Mas a profundidade, ela leva tempo. Ela leva tempo. Ela exige permanência, ela exige fidelidade. A Josi colocou aqui, ó, leitura da Bíblia diariamente me mantém viva, ativa e conectada. A leitura da Bíblia é a coisa mais maravilhosa que tem. Antes eu não conseguia, dando meu testemunho aqui, né? Eu não conseguia entender a Bíblia. Eu lia as passagens e eu não conseguia, não entrava. E aí eu aprendi a ficar assim, ó. Aqui na minha mesa é assim, ó. É assim, ó. Eu aprendi a ficar assim. Tudo que eu presto atenção assim de diferente, eu grifo. Eu grifo e pesquiso. Ó, Deise está falando oração e leitura bíblia, Marjô está falando oração que sustenta junto com a leitura. Ok. Sabe como essa parábola se manifesta hoje? Pessoas dependentes de igreja. Sentem Deus no ambiente, mas não sustenta a presença sozinha. Não sustenta a presença sozinha. Pessoas que possuem aparência espiritual. Você entra no TikTok, você entra no Instagram, você entra em qualquer canal da pessoa, tá cheio de versículo lindo e maravilhoso. Tá cheio de versículo bonito, vídeo falando de Deus, mas elas vivem vazias internamente. Elas vivem vazias internamente. Pessoas que começam forte e desaparecem. Elas começam um propósito de jejum animado, e aí nos primeiros dias de oração, a pessoa vai, assiste, acompanha, tá grifando, tá postando foto e tá te marcando. Depois no meio ela já não começa a ir mais, depois ela some, depois ela não participa mais, você não vê mais o rosto da pessoa nas orações, né? Pessoas que dependem de emoção espiritual, elas são incapazes de permanecer no silêncio de Deus. Ela quer sempre estar sentindo um arrepio, tá sentindo a presença, tá sentindo. Se ela não sentir nada, ela acha que não tem Deus. Ela sempre tem que estar sentindo alguma coisa, ela tem que estar, sabe? Pessoas que precisam de emoção espiritual. E o que produz óleo, gente? É oração secreta. Igual nós estamos vendo nossos irmãos falando aqui, ó. Nilson, o que me mantém é que o noivo a qualquer momento, o noivo vem a qualquer momento. Ó, o que produz o nosso óleo hoje é... Às vezes você fala assim, nossa, eu gostaria tanto de impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem uma unção poderosa minha. Eu gostaria tanto de orar e a pessoa sentir a presença de Deus. Eu gostaria tanto de chegar num lugar e orar e demônio cair, demônio sair, né? Só que a gente cria isso, a gente gera isso no secreto. A gente gera isso com oração constante, com jejum, com leitura da palavra. É assim que a gente gera, com relacionamento. Com relacionamento. Não adianta frases motivacionais, não adianta você ter ali o seu momento de leitura devocional pronto. É claro que é melhor do que nada, mas não é isso que vai gerar unção. Vai gerar unção, você pode ter o seu devocional, porque ele é um guia para você, e é excelente isso, não estou falando que isso é ruim.
ruim. Só que eu tô falando que o que vai gerar em você o óleo é isso aqui, ó. É isso aqui que vai gerar o óleo em você. Entende? É isso aqui que vai gerar o óleo em você. Minha Bíblia é toda assim, gente, ó. Minha Bíblia é toda riscada, porque é isso que vai gerar o óleo em você. É você ter o seu momento em secreto com Deus, é você ter o seu estudo da palavra, é você buscar ali a sua intimidade com o Senhor. E hoje a gente vê uma geração vazia, né? Uma geração que quer tremer, que quer cair no poder, que quer cair no espírito, mas está vazio da presença de Deus, está vazio do constante ali. Então, o que a gente aprende com nossa parábola de hoje? As 10 virgens é sobre preparo. Jesus está ensinando que chegará um tempo em que somente quem possui profundidade conseguirá permanecer aceso. O reino ele não é sustentado por aparência, ele é sustentado por reserva. O reino é sustentado por reserva. E a palavra aqui da parábola das 10 virgens revela que o maior perigo não é não começar, é não sustentar a chama até o fim, ok? É não sustentar a chama até o fim, porque dons impressionam pessoas, mas intimidade que sustenta permanência. E eu queria te perguntar uma coisa para você refletir no dia de hoje. Se tudo ao seu redor hoje escurecer, sua chama ainda permanecerá acesa? Sua chama ainda permanecerá acesa? Olha, nós aprendemos algo muito sério aqui hoje. Nós aprendemos que as 10 virgens, elas eram 10 mulheres separadas, que eram como acompanhantes da noiva até o noivo. Elas eram responsáveis por iluminar o caminho para o noivo, para a noiva e para o noivo, porque o noivo sempre chegava à noite. Então essas 10 virgens não eram qualquer pessoas. Elas eram pessoas que estavam no mesmo ambiente, no mesmo local. Elas eram pessoas separadas. Elas eram pessoas todas que estavam com as lâmpadas acesas. Todas tinham um pouco de óleo, porque senão nem a luz acendia, concorda? Só que as insensatas, as loucas, elas não tinham reserva. Elas não tinham reserva. E reserva hoje é a nossa unção, é o nosso momento de oração, é o nosso secreto, é a gente permanecer no secreto. E aqui a gente vê na palavra que ele fala: não vos conheço. As insensatas, elas saem para buscar mais óleo, porque as prudentes falam assim: posso te dar o meu não, minha filha? Se eu te der o meu, eu vou ficar sem. Tá doida? Né? Não posso fazer isso. E aí, o que elas fazem? Elas vão buscar o óleo, mas quando elas voltam, já fechou a porta. E o pior de tudo é essa frase: não vos conheço. Por favor, abre a porta, não vos conheço. Então, é permanecer no secreto, é permanecer em oração, é permanecer buscando, mesmo sem entender. No começo, para quem não tem o hábito da leitura, não é fácil não. Não é fácil. Mas depois você vai pegando o hábito e torna-se uma coisa agradável, uma coisa boa. E aí você vai entendendo, começa a grifar as partes que te tocam, sabe? É tanta coisa que a gente aprende num versículo
numa passagem bíblica, né? E eu quero presentear todo mundo que está aqui assistindo essa aula hoje. Eu quero presentear. Josi está aqui falando, ó, melhor sermos conhecidos por Deus do que pelas pessoas deste mundo. Exatamente. E vamos juntos, permanecer juntos, amém? Eu profetizo na vida de vocês uma semana poderosa, uma semana espetacular, que vocês vivam o sobrenatural do Senhor, que tenham a revelação que vem buscando, que tenham o discernimento e a sabedoria que vem buscando do Senhor. Que o Senhor possa fazer maravilhas nessa semana, trazer resposta, desbloquear o que está bloqueado, que o Senhor possa trazer aquilo que vocês vêm clamando pelo poder sobrenatural de Deus. Eu declaro que vocês experienciarão milagres essa semana, que essa semana será uma semana sacudida, recalcada, transbordante na glória do nosso Senhor. Amém? Vocês tenham uma semana poderosa, espetacular. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pela participação. Vou fazer o post lá, vocês comentem, que aí eu vou deixar, eu vou mandar no privado para vocês o PDF, o resumo dessa aula. Tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.